3 jogos no campeonato já são suficientes para pressionar treinador no Brasil. A gente está cansado de saber. E isso acontece muito por conta das escolhas do próprio Vojvoda, mas o problema do Santos está longe de ser o Vojvoda. Eu me inspirei em fazer esse vídeo a partir de um tweet que eu quero compartilhar com vocês aqui, do Giovanni Martinelli, do Diário do Peixe. Acho que ele foi cirúrgico, acho que ele foi muito bem. Vou discutir aqui, quero discutir cada um dos tópicos que ele trouxe aqui com vocês, porque eu já vejo um movimento de separação do torcedor. Isso ficou muito claro na minha transmissão, nos comentários do meu pós-jogo ontem, de torcedores que querem a cabeça do Vojvoda e torcedores que dizem que quem critica o Vojvoda merece o Kleber Xavier. E acho que a gente tem que encontrar o meio do caminho. Por que a gente não consegue encontrar o meio do caminho? Por que tem que ser tudo 8 ou 80? E o tweet do Giovanni Martinelli faz a gente refletir um pouco sobre isso e o que a gente precisa pensar para essa temporada, porque eu acho que ninguém quer chegar nas últimas rodadas do Brasileiro sofrendo as mesmas coisas que a gente sofreu ano passado e passa muito por constantes trocas de comando técnico. Antes de eu falar para vocês a respeito do que eu penso, gostaria de, obviamente, recomendar que a Insider renovei contrato com eles para ao longo de 2026. Então, se você não conhece a Insider, cara, faça esse favor a si mesmo, favor à sua família, o que você pode presentear, sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa, quem quer que seja. Porque trata-se de uma marca de roupas sem igual, assim, com uma tecnologia de ponta, as peças duram por muito tempo, são maleáveis, você não precisa passar, não pegam cheiro, elas vestem muito bem no seu corpo, chegam muito rápido na sua casa e comigo aqui você tem 10% de desconto se você for alguém que compra sempre na Insider. Se você for alguém que não conhece a Insider, vai fazer a primeira compra, ao digitar o meu cupom Rodolfo Gomes, você tem 15% de desconto em todo o site. Então aproveita essa mamata, faça suas compras na Insider, depois me conta se valeu ou não valeu a pena. Nunca recebi um feedback de alguém dizendo, puta, me decepcionei. É por isso que sigo aqui anunciando a Insider, porque é uma roupa que eu mesmo compro e uso no meu dia a dia, e sempre quando eu apresentei meus familiares, eles adoram. Minha irmã, inclusive, fez aniversário no último dia 10, e o presente dela, adivinhe, produtos da Insider. Bom, gente, não se esqueça, claro, também do like nesse vídeo, se inscrever no canal. Eu acabo nunca pedindo, me sinto até um pouco chato, às vezes, de ficar pedindo, mas eu sei que vocês esquecem, então se vocês puderem hypar, dar o like, contribuir com o meu trabalho de alguma forma, comentar aqui embaixo, que seja, engajar no vídeo, eu fico muito agradecido. Bom, depois da partida de ontem, e a insistência com o Lautaro Dias, à frente de meninos, e aí ele coloca o Robinho sempre quando tá perdendo, e quando tá ganhando é na posição errada, e o menino não entra bem, e esse tipo de decisão, sem contar também um jogo que do ponto de vista coletivo ontem, foi muito ruim, e aí passa muito pelo técnico. Eu mesmo disse que a derrota estava na conta do treinador, porque achei que o time, em termos coletivos, foi mal, e acho que o Vojvoda fez escolhas ruins. Mas, diante de tudo que a gente está vendo, eu acho que já tem grupos de santista, e grupos com voz, que já está tentando fritar o treinador. Gente famosa falando sobre isso, que não necessariamente trabalha com futebol, mas que tem vozes muito importantes, como o Mano Brown já fez uma crítica duríssima no primeiro jogo, a postura do Vojvoda, a qual eu também critiquei aqui nesse canal, tá? Sobre não utilizar os meninos naquele momento, privilegiar jogadores que, vejam, o último jogo o Cabaleiro sequer estava no banco e foi titular na frente do Robinho no jogo de estreia do Santos na Vila Belmiro, com toda a torcida querendo ver o menino jogar. Decisões inexplicáveis. Né? E assim, não tem muito o que dizer a respeito delas, elas continuam sendo inexplicáveis. Mas o Santos tem um elenco limitado, cujo Campeonato Brasileiro, fim do Campeonato Brasileiro, acho que nos deu a impressão que era um elenco melhor. O próprio Giovanni fala sobre isso, já a gente vai ler junto aqui o que ele disse. E, cara, muito pouco reforçado durante essa temporada, sem contar que o Santos, eu diria que assim, claro, você tem Gabriel Barbosa e Gabriel Menino, que potencializa uma posição que era muito importante para o Santos no camisa 9, e o Gabriel Menino é mais um dos vários volantes que o Santos tem, que oferece algumas coisas diferentes. Mas eu diria que o time do Santos desse ano é pior do que o do ano passado. O time do Santos perdeu o seu lado esquerdo inteiro. Souza, titular absoluto, e o Guilherme. E o Santos não repôs.
O substituto do Guilherme me parece que vai ser um menino, que ainda vai demorar para o Vojvoda confiar piamente, dado o conservadorismo dele, a ser titular absoluto. Tenho praticamente certeza que quem vai ser titular na quinta-feira contra o Corinthians vai ser o Escobar. E se for, mais um erro do Vojvoda. Agora, o Santos sabia o técnico que ele estava contratando. O know-how do Vojvoda, a escolha, e outra, quando profissionais contratam profissionais, outros profissionais para suas empresas, eles vão olhar o histórico. Se você olha o histórico do Vojvoda, você via grande dificuldade desse cara de dar espaços e minutos para jogadores da base. Era o trabalho dele no Fortaleza. Você tinha até desculpa, mas o Fortaleza base é diferente, a leitura do Fortaleza é diferente, a escola do Fortaleza é diferente, a cultura do Fortaleza é diferente. Concordo? Absolutamente concordo. E ele mesmo iludiu o torcedor na entrevista de apresentação quando foi perguntado, se eu não me engano, a primeira pergunta, ou uma das primeiras perguntas foi como ele lidaria com a base, e ele disse que entendia como funcionava a base do Santos, mas parece que até agora, de fato, na prática, não entendeu. Então, críticas sim podem ser feitas. O problema é quando essas críticas ultrapassam e elas mascaram quem são os principais responsáveis. Nesse caso, a diretoria. Está muito claro. E é um pouco sobre isso que surfa o texto do Giovani que eu quero reagir aqui com vocês. Então vamos lá. Opa, aqui. Retomando esse comentário, um comentário que ele tinha feito no dia 14 de janeiro, que ele comentou o seguinte: acho o Vojvoda um bom técnico e quero que ele permaneça no Santos até o fim do ano. Assino embaixo. Mas ele é um treinador conservador, não retanqueiro. Assino embaixo. Ele aposta no que considera bolas de segurança e tem um receio de arriscar nas escolhas, nitidamente. O problema é que o Santos não tem o conservadorismo na sua essência. O Santos é um time tudo menos conservador. Absolutamente tudo. A história do Santos é anticonservadorismo, pelo menos no que diz respeito a campo e bola. Ele vai precisar se adaptar. Já era para estar mais adaptado. E isso vira o ano e mostra que isso aconteceu muito pouco. E aí o Giovani completa esse comentário com um longo tweet ontem. Ele diz: proposta hoje foi até interessante. E aí eu comentei sobre isso. Fiz um pré-jogo aqui na minha transmissão, dizia que eu tinha achado interessante. E eu não esperava que o time jogaria com 3 zagueiros, até sugeri essa possibilidade, mas isso tornou uma vida em tese mais fácil do Mike, que estava mais acostumado a jogar como ala do lado direito, e o próprio Vini Lira não teria tantas responsabilidades defensivas, teria condição de jogar solto pelo lado esquerdo, que era o ideal, e então o Santos poderia criar superioridade numérica do meio campo para frente e amassar o Guarani. Mas o lado direito começou com uma avenida porque o Mike é o mesmo Mike do ano passado, e o Roleiser não marca ninguém. O Roleiser começou o jogo jogando um pouco mais aberto, tendo a incumbência de marcar naquele setor. O Mike é uma avenida. O Mike me parece... A impressão que dá, gente, é uma impressão, tá? É uma impressão, não estou falando que é isso. A impressão que dá pra quem vem de fora ver, assim, é que o Mike chegou no Santos pra roubar o Santos, assim. Tipo, cara, cansei, já fui campeão no Palmeiras, eu não tô 100% com o meu corpo, vou ganhar o maior salário da minha vida e foda-se. É aquele cachorro de açougue, como diria o Tele Santana. Ganhou tudo, foi campeão de tudo, etc. E o cara, você não vê disposição, você não vê sangue nos olhos. Ele mesmo em ataques, por exemplo, quando ele tá se defendendo, ele tem que diminuir, ele dá todo o campo para os caras cruzarem, os pontas de qualquer que seja o time cruza com uma tranquilidade com o Mike na marcação, errando passes técnicos bobos o tempo todo. O primeiro tempo do Mike é trágico. Se o Santos fosse um clube sério, o Santos rescindiria o contrato do Mike no vestiário. Chegaria o Alexandre Matos e falaria: Mike, vem cá, vamos rescindir. Não dá. Não dá, não tem condições. Não tem condições. Claro que eu estou exagerando aqui, mas é o sentimento que fica do torcedor. Assim. Essa contratação, pelo valor que ela veio, pelo quanto ela custa, pelo tempo de contrato e o que o Mike está retornando para o Santos, a impressão que dá é que está roubando o Santos. Uma coisa inacreditável e eu espero que ele melhore, eu espero que ele dê a volta por cima. Já vi outros jogadores darem e no fim do dia o que a gente quer é ser feliz. Então que o Mike jogue muita bola, mas nesse momento eu não acredito. Para mim o JP Sherman estaria à frente dele na hierarquia. E ele cita aqui o Roleiser, que foi muito elogiado ontem. E não foi mal, mas o Roleiser é um jogador, para mim, pouco consistente num jogo. Às vezes ele aparece muitas vezes, cria chance, e outras horas ele some. Um cara como camisa 10, ele precisa pedir a bola toda hora. Um cara que precisa ter consistência. E precisa ter uma recuperação melhor. Se ele estava incumbido de marcar pelo lado direito, ele tinha que marcar melhor. Simples assim. Aí ele segue. Na parada técnica, fez 2 linhas de 4 na marcação.
como ele sempre faz. Corrigiu o problema na direita e trouxe o Roleiser por dentro. O argentino cresceu e deu 2 lindos passos para o Barreal perder gols. Só que o Zé Rafael no meio deu espaços e, de novo, o Zé Rafael parece estar longe da forma física. O Zé Rafael parece ter dificuldade de adquirir a melhor forma física nos inícios de temporadas. Vamos lembrar que o Zé Rafael estava jogando muito bem no Santos até a parada para o Super Mundial. Estava comendo a bola no Santos até quando parou. Quando o Santos voltou, ficou aquele tempo parado e ele voltou uma tiriça. Ele demorou muito tempo, ele demorou bastante tempo para recuperar e ele foi retomar só a titularidade depois dessa sequência de jogos ruins, só no comando do Vojvoda, porque ele chegou a perder a titularidade no comando do Kleber Xavier. Então ele parece que sofre de problemas físicos para o corpo dele, depois da cirurgia, chegar no nível que ele pode entregar em termos de intensidade. Me parece que vai demorar um pouquinho ainda para o Zé se adequar. Ontem estava muito pesado dentro do campo, deixando espaços. E o Guarani fez 2 finalizações perigosas na frente da área, sem contar o pênalti, né? Uma na marca do pênalti, no centroavante do Guarani no começo, teve a outra que o Brazão pegou e teve o pênalti que o Brazão pegou. No intervalo, tirou o Zé Rafael, mandou o Barreal para a direita, e ele comenta como certo, tirar o Zé Rafael, concordo. Mandou o Barreal pela direita, certo, onde ele joga e onde ele consegue proteger mais o lateral. Tanto que vocês reparem, o Mike no segundo tempo não teve uma atuação tão catastrófica por conta de ter a ajuda do Barreal que ele teve no primeiro tempo com a ajuda do Roleiser. E colocou o Lautaro Dias porque, como eu escrevi abaixo, é conservador. Um conservadorismo que nos cansa. Não colocaria 2 meninos no mesmo lado do campo. Erro, ou seja, não colocaria o Vini Lira e o Matheus Xavier daquele lado por achar que são 2 meninos, que é muito moleque, porque é um pensamento conservador que não combina com o Santos. Eu já vou chegar lá, já vou falar sobre isso. Nas trocas, menino cansou. Lira sentiu, pra mim o menino foi mal, tá? Vi gente elogiando o menino, deu uma boa finalização, deu uma boa fatiada pro Tassiano, mas errou muitos passes bobos, perdeu muitas bolas. Não foi um jogo trágico, mas um jogo que não me animou em nada. Não me animou em nada e não foi, pra mim, digno de elogio algum o jogo do menino. Lira sentiu e ele não tirou o Lautaro, deveria. Porque poucos técnicos fazem isso, tirar o jogador que entrou no intervalo e ele é conservador. Sabe quem fez isso? O Luiz Henrique no PSG na final contra o Flamengo. Vocês lembram? Machucou alguém no ataque do PSG, ele colocou um moleque, porque ele não queria dar muito mais minutos para o Dembélé, que voltava de lesão. Ele tirou o moleque na hora de colocar... Ele colocou o moleque na hora de colocar o Dembélé, ele tirou o moleque. E não queimou ninguém. Ele combinou com o cara. O Lautaro, diante da atuação dele, ele tirou um gol do Santos. Porque ele ficou impedido naquele lance do Tassiano, cruzamento do Tassiano fez o gol, que seria gol se ele não tivesse ali. O goleiro não ia pegar, mas foi impedimento, porque a leitura de que ele atrapalha o goleiro é clara. Foi impedido e ele atrapalha ali. E depois ele perde um gol ridículo feito, que não o gol mais feito do Campeonato Paulista. Era para tirar ele, para sair ele, não o Tassiano, que inclusive é bom na bola aérea, que poderia ajudar na bola aérea defensiva o Santos não ter tomado o gol. Mas o Vojvoda é conservador, não colocou o cara, não vai tirar, porque ele sente que ele pode perder o elenco. Não, irmão. O que perde o elenco é você não ser realista com os caras. É você chegar e falar, eu te coloquei, você jogou muito mal, eu te tirei. E assim vai ser, o recado tá dado para todo mundo. O treinador tem que ter pulso firme. E o Vojvoda não teve. Tassiano deveria ter continuado, diz aqui o Giovanni. Ele poderia colocar o Luan Pérez na esquerda? Poderia. Se tivesse treinado, mas ele é conservador, não vai fazer. Ele fala aqui na hora que o Vini Lira sentiu e que ele coloca o Escobar, que tomou um calor infernal do Dentinho, reserva do Guarani. O que mostra muito como o Guilherme salvava bastante o Escobar ano passado, né? Na recomposição, no jogo tático do Guilherme, ele deixava muitas vezes o Escobar na sobra. E o Escobar no 1 para 1 não é esse cara que defende tanto assim, de novo, é um jogador que não tem condição de ser reserva do Santos hoje. Ele finaliza o Campeonato Brasileiro de maneira tenebrosa e começa o ano de maneira ainda mais tenebrosa. Não dá para ele nem jogar 15 minutos como ele jogou. O Santos precisa contratar e como não contratou, um jogador que pode atuar ali, pelo menos por 15 minutos, é o Luan Pérez, que atuou ali em 2019 com o Vojvoda.
Foi para a Europa e chegou a atuar vários jogos na França, e eu acho que na Turquia também como lateral esquerdo. Conhece a posição e marca muito melhor que o Escobar. É zagueiro, é do ramo. O Santos estava ganhando o jogo, mas ele não testou e não usou e apostou no Escobar. E me parece, de novo, acho que o Escobar vai ser titular contra o Corinthians. Erro do Vojvoda. Vojvoda erra, e aí que tá o X da questão, tá? Aqui apontamos os erros do Vojvoda e as questões. Mas aqui o Giovani toca num outro ponto. Vojvoda erra em muitas escolhas, mas o Santos empatou hoje pelos gols perdidos do Barreal e o gol atrapalhado pelo Lautaro. O gol incrível perdido pelo Lautaro e os erros do Escobar. Empatou porque o time é ruim e a reta final do Brasileirão deu a impressão de que não era. Vojvoda pode e deve ser criticado pelas escolhas. Isso a gente não pode perder de vista. Se o treinador do Santos, se amanhã o Santos demite o Vojvoda, o Santos contrata o Klopp, tira o Ancelotti da seleção, contrata o Guardiola, a gente pode criticar. Quem quer que seja o treinador. A crítica faz parte se a gente entende que ele errou. Agora, a origem dos problemas, como diz o Giovani, está mais acima. E para quem está acima, interessa que o técnico seja citado como um problema por tudo. Sem dúvida. Para Leila Pereira é muito importante ter o Abel, mesmo mal. Mesmo mal. Por quê? Porque ela o vê como um escudo. Quanto mais se cria guerra, como se criou no passado em vários momentos em eliminações para o Corinthians, se o Abel deveria cair ou não, gente massacrando o Abel e gente defendendo o Abel como se fosse uma seita, isso rachava a torcida do Palmeiras e deixava os dirigentes fora da crítica, vulgo Leila Pereira. No Santos, se a briga ficar em cima do treinador, a gente vai se esquecer do péssimo trabalho do Alexandre Matos, da péssima gestão do Marcelo Teixeira, Marcelinho e seus Blue Caps. Então, eu acho que passa muito por isso. Eu não compro essa onda. O Robinho não tem que ser titular e nem tem jogador da Copinha para ser titular, além do Lira. Essa é a opinião do Giovanni Martinelli. Opinião de alguém que acompanha a base muito mais do que eu. Eu, diante das circunstâncias, daria mais minutos para o Matheus Xavier, dado o fato de que o Santos não repôs o Guilherme e que o Santos não tem pontas esquerdas no elenco. O Barreal joga melhor pela direita. O Lautaro mal joga de centroavante, quem dirá de ponta. O Tassiano não joga por ali. Quando joga, joga mal. Quem pode atuar por ali? O Roleiser não joga por ali. O Robinho não é jogador da posição. É o Matheus Xavier. Mas o conservadorismo do Vojvoda não permite. Agora, se o Matheus Xavier deveria ser o titular do Santos ou não, tem futebol para isso? Eu também acho que não. Também acho que é cedo. Ele é muito jovem, não é nenhum jogador desses tão diferentes. Acho que ele deveria ter mais minutos, aproveitar o Campeonato Paulista agora, pelo menos para mostrar, ter uma sequência e mostrar para o torcedor que ele não está preparado. Assim, o Vojvoda se protegia, falava, dei chance, dei minutos, e não se firmou, precisamos contratar. Simples. E aí que ele volte para o Sub-20, que ele faça um ano lá, mais um ano lá, e o Sherman voltou. Por que o Matheus Xavier não pode voltar se não se firmar? Que faça mais um ano, se desenvolva e tenha outras chances ano que vem. Faz parte, é natural. Acho que ele deveria ter mais minutos, mas tendo a concordar com o Giovani e outra, gente, o Robinho, de novo, se vier uma proposta, como falaram, de 18 a 22 milhões de euros por ele no meio do ano, eu embrulho de presente e levo. Porque o Robinho é ruim? Não. Mas porque eu acho que hoje é um valor que é acima do que eu vejo que ele vai ser como jogador de futebol. Eu acho que ele vai ser muito bom jogador, mas não vejo ele como esse craque que muita gente pinta. Que muita gente pinta por conta do pai. Porque se o nome dele fosse Otávio, não existiria esse frisson pelo Robinho. Não tem nenhum gol no profissional. E teve vários minutos. Um dos jogadores teve muitos minutos ano passado. Não tem nenhum gol no profissional. Então, assim, mau jogador? Não. Bom jogador. Vai se desenvolver e acho que pode ser um jogador interessante. Mas não vejo o Robinho daqui a 3, 4 anos como um jogador de seleção brasileira. Não vejo. Posso estar errado e espero estar. Porque seria muito bom para o futebol brasileiro. Mas não vejo. Não vejo qualidade técnica dele suficiente para jogar nesse nível. Então uma proposta de 18 a 22 milhões de euros, eu embrulharia e enviaria de presente no aeroporto. É a minha maneira de enxergar. O Miguelito entrou bem e pode ganhar mais tempo. O Miguelito entrou bem. Ele tinha entrado para mim mal contra o Palmeiras, desligado, apesar de um chute perigoso que forçou ali o goleiro do Palmeiras a fazer uma bela defesa.
Mas eu achei que ele entrou mal contra o Palmeiras ontem. Eu achei que ele entrou... O Rollester estava cansado, né? Tava morto, você via no semblante. Ele entrou melhor do que o Rollester naquele momento. E foi importante, segurou bolas, fez um jogo interessante. E é outro cara, por exemplo, que teve chances há 2 anos atrás, Série B, né? Não conseguiu se provar, muita gente pedindo ele na Série B o tempo todo com o Carille não dava minutos, e muita gente se frustrando, e aí o Juliano falando que ele não tinha intensidade, etc. Em 2025 o Santos empresta ele faz uma Série B e não tem o maior destaques assim na Série B. Conversei bastante com muita gente que acompanhou de perto a Série B e disse, cara, assim, não foi esse destaque. E aí ele volta pro Santos, mas mesmo sem esse destaque um pouco mais maturado, e pode ser um jogador, um role player, um jogador de elenco, um jogador que pode ter minutos ao longo da temporada e ajudar. Mas precisou maturar um pouco mais, precisou ter paciência com ele. E eu mesmo me esgoelei muito em 2024, enchendo o saco do cara, ele pedindo o Miguelito. Será que se ele tivesse tido aquela minutagem, naquele momento ele não teria se queimado? Eu mesmo critiquei duramente a atuação do Miguelito naquele jogo contra o Sport, que foi o jogo que o Santos já estava classificado e que o Miguelito não jogou absolutamente nada e o Santos perdeu para o Sport fora de casa, na Ilha do Retiro, com a atuação do Lucas Lima de Gala. E aquele dia eu fiquei bastante puto com a atuação dele. Mas jogadores melhoram, se desenvolvem. Você tem uma hora de saber quando ou não subir. O que me incomoda é quando não há concorrência, quando o menino é a única opção e você improvisa no lugar do menino. O que vai me incomodar é se o Santos, na escalação do jogo contra o Corinthians, tiver o Escobar e não o Lira. Esse tipo de coisa vai minando o trabalho do Vojvoda. E aí, gente? É o que eu já falei, tô repetitivo, não nesse vídeo, mas falei na minha live, na minha transmissão, falei hoje no Futeboteco, falei ontem no pós-jogo. O Marcelo Teixeira, eu tenho várias críticas a ele. Mas ele é um cara que quando ele resolve falar de futebol, não é que ele é dos maiores entendedores, mas ele passa muito na fala dele o sentimento do que o torcedor tá sentindo. Ele entende alguma coisa de futebol. Nesse aspecto, não é como o Rueda que não sabia que a bola é esférica. Tenho certeza que ele tá vendo tudo isso e que ele concorda com o torcedor nessas decisões do Vojvoda. Cara, não é chegar e intervir no trabalho do Vojvoda. É chamar o cara para um almoço. Marcelo Teixeira é político. Vai fazer aquela boa praça, abraçar o cara, dar risada, contar histórias. Irmão, quando o papo amaciou o cara, conta um pouco de quem é o Santos, da história do Santos, por que a torcida tá brava. E diz pra ele que é muito importante que o Vojvoda não se queime com o torcedor, porque é importante pro Santos ter um treinador durante até o fim do mandato dele, até o fim da temporada. Então eu falei, cara, assim, esse tipo de escolha, por mais que eu entenda a lógica, e diz que entende mesmo não entendendo, seja político, mas entenda a lógica, veja como bate no torcedor. E o apoio da torcida é tudo que você precisa, porque mesmo na derrota você vai estar prestigiado. O Santos tem um time ruim, eu concordo com o Giovanni Martinelli. O time é mal montado, essa gestão do Marcelo Teixeira contratou mais de 40 jogadores, e desses 40 jogadores eu diria que pelo menos 30 foram contratações assim, horríveis, de última prateleira, contratações absurdas. Então assim, o elenco é muito mal montado, o diretor, o Santos teve 3 diretores de futebol nessa gestão, os 3 para mim fazem mau trabalho, e vai respingar no técnico, porque o torcedor fica puto com o técnico, é ele quem substitui, é ele quem escala. Então é muito importante pro Vojvoda ter esse apoio do torcedor, porque momentos ruins na temporada vai vir. Certamente terá sequência de 3, 4 derrotas no ano. O Santos sofreu uma sequência de 4 derrotas na Série B. Não vai sofrer na Série A? E nesse momento, se o Vojvoda não tiver o prestígio do torcedor, ele vai cair. Ele não vai continuar. Ele vai cair. Tá claro pra mim. E aí vai ficar a impressão que a culpa era dele, que a culpa não é de quem tá de cima. Mas a pergunta que eu faço, interessa pro Marcelo ter essa conversa com o Vojvoda, para que o Vojvoda tenha um pouco mais de empatia da torcida e deixe, portanto, de ser o escudo? Porque se ele não é o alvo vira quem? O próprio Marcelo Teixeira. Então, é o que eu pergunto, interessa pro Marcelo ter esse tipo de conversa? Deveria, porque os interesses do Santos deveriam estar em primeiro lugar. Mas eu não sei se realmente estão. Me preocupa esse início de campeonato, essa pressão absurda que já se faz em cima do Vojvoda com 3 jogos. Claro, muito por conta de escolhas dele, escolhas ruins, escolhas que eu não faria, que eu seguirei criticando enquanto ele continuar fazendo.
mas que aqui tá longe de ser pedido de cabeça de treinador. O Santos tem um treinador que pode não ser o treinador dos nossos sonhos, mas o Santos tem um treinador. E o Santos, antes do Vojvoda, não tinha treinador de futebol. O Santos tinha arremedo de treinador. Então, a culpa maior aqui não é do técnico argentino. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.